Amados, louvado seja Deus. Antes, reforçando um princípio de crescimento da igreja. Todos no domingo, todos na segunda. Essa é uma das primeiras visões para que a igreja assuma o propósito de Deus. Então, por que alguns irmãos pararam, outros vêm quando dá, na segunda-feira? Quem me acha? Quem sabe o porquê? Alguém dá uma dica? Ainda não toma visão, né? Que ainda não toma visão. Não tem visão. Não tem a visão de Deus. Dá para entender? E alguns tentaram vir, pararam, perderam, ou não tinham. Não fazemos nada sem ter uma visão de fazer do porquê. Estão entendendo? Começa-se para, quando não tem visão. Então, amados, o que nós precisamos? Derrubar essas barreiras, porque elas são malignas. A gente está há tanto tempo, já um ano, tentando implantar a visão e ainda não conseguimos nem os primeiros passos que funcione. Estão me entendendo? Porque precisamos orar. O que mesmo? Orar? Orar? Ninguém fala não? Orar? Hã? Orar e orar. Orar mais. Orar mais. Orar mais. Como líderes, nós temos uma incumbência dada por Deus de fazer funcionar. Então nós podemos orar mais, repreender mais estas obras malignas e orar pedindo. As orações precisam ser também direcionadas. Estão me entendendo? Podemos fazer as nossas, mas as da igreja, aquela divisão direcionada. Senhor, coloca visão nas pessoas para que voltem na segunda. Os que pararam, voltem, coloca a visão, Senhor. Destrói a ação maligna que está impedindo as pessoas de receber a visão. Orar focado nas questões principais. Estão me entendendo? Qual é a visão? Quem não faz esse ano, faça o ano que vem. Estamos entendendo? Até que todos passem pela segunda-feira. Nós vamos encerrar perto do fim do ano que vem a gente começa de novo. E vamos daí fazer de alguma forma aí, enxugar um pouco as questões para fazer dentro de um ano. Então, amados, essa primeira questão de visão de oração, a segunda, os cultos de domingo. Enquanto as pessoas não tiverem a visão de estar toda a igreja nos cultos de domingo, por que no dia de ação de graça veio 80% da igreja? 90% quase, 85% por aí. Não é verdade? Não tinha 170 e... Quanto tinha? Quanto tinha de noite? Assim, colocou? Tinha 175, 77. Claro que tinha os do Cruzeiro também, né?
O pessoal que ia de manhã. Não, de manhã daí não tinha. Não, mas a igreja. Sim, sim. Dá para entender por que teve uns 80, 85% que vieram. Por que todos os domingos não tem pelo menos 150? Ou 130 que seja. Por que ontem tinha quantos de noite? Acho que umas 45, 50? 60 e poucos. Porque ainda não tem a visão. Nenhuma igreja ela vai crescer enquanto as pessoas da igreja não tiverem a visão de vir todo domingo na igreja. Isso é uma visão. Estão me entendendo? Todo domingo. Então, quando viaja, ok. Até eu viajo, de vez em quando. Estão me entendendo? Mas num domingo ficar em casa ou fazer outra programação, falta visão. Estão me entendendo? Visão. Quando você tem uma visão de Deus na vida, não precisa ninguém te motivar. A visão te leva, porque ela é de Deus. Ela te carrega. Então nós precisamos orar, melhorar a visão da igreja. Cada um de nós falando para o nosso amigo, para o nosso irmão, para o nosso companheiro, venha. Por que não veio? O que houve? Consegue entender? Está presente. A partir do momento que a maioria absoluta da igreja esteja presente aos domingos e que, digamos, a metade da igreja já passou pela segunda, a igreja cria outra visão, outra ação de crescimento. Começa a quebrar as barreiras, estão me entendendo? Mas a gente vê quão difícil é quebrar as primeiras barreiras, porque tem ação maligna por trás e está havendo pouca oração da nossa parte. Amém? Então o que é que nós precisamos? Cada um de nós aumentar em 10 minutinhos de oração. E as orações da igreja, orar direcionado. Não é abençoa a igreja, não. Abençoa, Senhor, dá visão, quebra a ação do mal, para que a igreja venha. A igreja se reúne. A partir do momento que a igreja encher, que toda a igreja vier, os membros, aos domingos, como eu falei, passarem metade pela segunda-feira, ninguém mais segura a igreja cresce, a igreja vai embora. Porque quando as pessoas pegaram a primeira visão, as primeirinhas, que é estar presente. A presença. Consegue entender? E aí as coisas funcionam. Então nós precisamos orar. Eu creio que a partir, talvez agora, mais um mês ou dois, aí passar um pouquinho o inverno, eu vou começar a fazer relógio de oração nos sábados, de repente, uns 2 por mês, onde a gente começa 1, termina meia-noite. Aí, até eu já pensei, eu vou abrir e o pastor Lindomar fecha. E cada um vai colocar a hora que quer vir. Toda a igreja, estão me entendendo? Então tem que ter no mínimo um orando cada hora aqui na igreja. Aqui na igreja, cada uma ora uma hora. E aí na hora que tiver os grupos de jovens, daí a gente vai lá para a salinha e continua. Então, assim, se tiver a hora que tiver 10, 15, 20, amém. Mas quem vem para orar 1 hora, de hora em hora. A gente faz o relógio para orarmos em favor da igreja, em favor do crescimento da igreja, do plano de Deus. Precisamos orar mais para poder vencer todos os obstáculos. Vera, o que tu sonhou? Pode contar exatamente o que você falou comigo, lembra?
Pastora, hoje foi um dia tão difícil, tão difícil. Esqueceu? Eu me lembro no começo do primeiro, da semente. Hoje foi o dia mais, olha só Jesus na minha casa. Não comigo, mas é problemas que... Eu sonhei que nós estávamos numa reunião da igreja, as igrejas juntas, e eu tinha, que era tipo de um encontro, e eu tinha que tomar banho no meu horário. E eu, quando entrei no chuveiro, eu olhei para baixo, tinha uma semente podre, tinha uma bacia cheia de semente podre já borbulhando. E eu disse, se eu botar o pé nessa bacia, vai me contaminar. Eu tinha que tomar banho. E olhei, para tomar banho, eu tinha que pisar dentro da bacia, porque a bacia estava ali, não era para tirar. Meu Deus, eu dizia, Senhor, mas eu não quero. Quando eu fui para ele, mas daí o pessoal dizia, Vera, é teu horário para tomar banho. Rápido, porque tem pessoas mais para tomar banho. Quando eu fui botar o pé ali, faltou a luz de lá agora. Eu não tomo banho na água fria. E virei as costas e não tomei banho na água fria e saí. Daí eu saí assim, fui me arrumar. E aquela bacia, quando eu olhei, os líderes estavam tudo comendo aquela semente. Eu disse, meu Deus, eu não queria pisar dentro, o que vocês estão fazendo? Vocês estão comendo. Quando eu olhei, tinha 2, 3 grãozinhos, todos mais ainda disseram que estava uma delícia. Eu disse, meu Deus do céu, isso vocês não podem fazer. Eu avancei naquela bacia, mas a gente jamais já tinham comido. Isso foi 2 dias atrás. Essa noite eu sonhei para amanhecer hoje. Isso nós temos que chamar de oração. A gente não vai na igreja, mas faz em casa. Terminamos ontem, né? Olha, tu é que eu tô cansada, você tá tentando roubar, tu acredita que a coisa mais fácil que eu tenho é falar sonho? Outro sonho, você chegou de sonhar, que também você sonhou... agora me lembrei que é com Santarém, eu falei com a Silvia. Eu sonhei que eu tinha de novo, tava outra reunião, de novo, todas as igrejas juntas. Nós estávamos aqui, mas nós tínhamos que ir para lá na outra sala. Daí eu saí rápido, porque eu estava até acho que meio atrasada, eu saí rápido e fui, mas eu estava pensando no que eu tinha que fazer, eu estava orando. Quando eu cheguei, me virei, chegou o Santarém, a Manu, o Santarém disse assim, bonito, né? Nem para olhar para trás, para me esperar, para nós conversar. Daí eu olhei e falei assim, desculpa, disciplina, eu não lhe vi. Eu estava tão concentrada, eu disse, me perdoe, eu não lhe vi. Daí uma moça me perguntou, eu fiz assim, quando eu me virei, era uma brigaçada de líder. Sabe aquele demônio, tipo uma coisa que cutucava um brigava com o outro, assim como na visão que eu tive do Santarém, que ele veio brigar comigo, eu nem tinha visto que ele estava atrás de mim. Não tinha nada, não tinha feito nada. Mas era uma confusão, era aquela confusão, eu me acordei assim, digo, meu Deus do céu, é que tudo brigava. Eu me acordei, eu me esporei, eu estava tão cansada que eu disse, Senhor, eu vou orar, eu comecei a orar, Deus me disse assim, lembra dos sonhos que você teve da semente. Lembra da célula que falei a semana passada, que era para desestruturar a mente? Era semente, outra semente que Deus largou, lembra? Para desestruturar a mente e tirar pessoas do trabalho. Era assim, semente lançada no trabalho para tirar as pessoas, os cristãos do trabalho, mas desestruturar a mente. Quando eu me acordei, Deus me disse, lembra da desestrutura da mente? Lembra da semente? Lembra da confusão que estava acontecendo? Eu disse, meu Deus, lembro. Demônio do desentendimento, da desavença, da desunião familiar, de desestrutura. Espírito de confusão. E mais o espírito de confusão. Então, assim... Pode ir falando. Só quero ver se eu abro. Aí eu fui orar, eu disse, meu Deus do céu, tem misericórdia de nós. A primeira coisa que eu fiz hoje de manhã na loja de oração foi eu pedir para que Deus coubesse e avisei todo o pessoal lá do cruzeiro que tinha acontecido, os sonhos que tinham acontecido. Que foram 3 sonhos. Porque Satanás está largando 6 semestres do inferno, já começou já a outra semana. Largando dentro da célula 2 meninas. Uma, Satanás largou uma mulher lá dentro, que ela chamou, que eu lembro que eu falei, que ela falou que tanto o culto de um como o culto de outro era igual. Eu disse, não tem nada a ver com igual, só um culto a Deus e um culto a Satanás, que ela é da Umbanda, sabe? É aquela lá que eu já falei. Daí eu disse para ele, eu mandei oração, eu digo, mas se é semente do inferno, não vai 10 dias, Deus vai tirar. Pois não deu sim. Ainda quando ela disse, Vera, a mulher pediu as contas. Ela disse, vai sair daqui 3 dias. Eu digo, não, Deus é tão grande que não vai passar de 2 meses. Chegou no meio-dia, ela saiu. Outra menina que eu não comentei, entrou a menina lá para trabalhar com ela, daí essa trabalha na loja, ela é subgerente. Aí ela que foi ensinar a guria, daí ela disse, como é que é teu nome? Yansan. Bom, a menina esqueceu, ela disse, Denilson.
De novo. Daí ela foi conversar com a guria disse que sentou e fazia assim pra ela. Tesa, dura de demônio. Daí ela me ligou e disse, meu amor, vamos fazer o seguinte. A outra que era semente do inferno, Deus varreu. Se é semente do inferno, não vai levar 3 dias, Deus vai tirar. Vamos orar. Com 2 dias, no outro dia ela pediu as contas e antes dos 3 dias ela saiu. Demônio, você falou de desentendimento, desavença e desunião familiar. Isso. Confusão e desestrutura de mente. Tá. Irmã Silvia, o que você sonhou? Fechou. Assim, até fiquei com esse sonho assim, fiquei meio ruim também. Porque no sonho a gente estava não era igreja, tipo um retiro assim, sabe, de mulheres, um monte de gente orando e tal. E daí nós chegamos, entramos no lugar e nós começamos a orar e falar em línguas. E assim que comecei a falar em língua, veio uma pessoa e tampou minha boca. Dissesse assim, olhou para mim assim, aqui não se fala em línguas. Aí eu falei assim, fala sim porque eu vou falar em línguas. Aí daqui a pouco veio de novo umas pessoas que eu não conseguia ver o rosto do pastor dela. Sim, o rosto não vai aparecer. Entendeu? Aí de novo vieram ali, queriam tampar a minha boca e tampar a boca das pessoas que estavam orando. Umas conseguiram, só que a minha ela não conseguiu, porque eu disse, eu vou orar, eu vou orar e vou falar em línguas. Porque eu sou cristã e eu não vou negar meu Jesus, sabe? Foi assim que eu falei, daí terminou o sonho e eu... Era um lugar que vocês foram, não sabe de quem que era aquele lugar. Não sei, pastor. Bom, o que tudo isso nos mostra? Uma questão. Não vou falar, né, mas eu tive um sonho, né, mas não vou falar agora, porque de repente não é hora, né, aquele sonho que eu tive, lembra? Foi pesado também, que eu não esqueço até hoje, eu tô lembrando. Não me lembro agora. Eu lembro muito bem. Não sei se eu posso falar, não. Sobre as bruxas. Você pode falar. Eu ia querer falar, a gente falar tanta coisa que não lembro desse agora. Irmãos, não foi essa semana, foi umas 3 semanas atrás, e a gente ora, né, repreende, tem coisas que eu não falo assim pros irmãos, mas eu falo pro pastor. E a gente só tá em oração, desde aquele sonho. Eu estava num lugar, lá, parecia até a minha casa, mas quem foi na minha casa sabe, tem uma aqui e uma aqui, né? Só que era bem estreitinho, uma pertinho da outra assim. E tinha uma vizinha. E aí no meio do caminho tinha uns obstáculos, né? Tipo uns animais, estava atrapalhando a minha situação ali da casa. Enfim, aí o pastor falou e eu já estava me incomodando. Eu disse, não é possível, eu tá trancando aqui, não sei o quê. Aí o pastor disse assim, vamos falar com jeito com a pessoa. Aí a gente foi lá, bateu na porta da pessoa e o pastor falou. Aí o pastor foi com jeitinho. Daí eu me meti assim, faz favor de tirar essas coisas do caminho. Falei duro. E deu. Aí o pastor já não estava mais no sonho. Aí de repente eu estava sozinha na casa. Lembra? Tu não quer que eu fale? Não falo. Fala. Tu acha que não é hora? Eu não falo. Não pode falar. Tá. Aí de repente eu estava sozinha na casa. E aí eram 2 pessoas. Primeiro veio uma. E ela bateu na porta e olhou para mim e falou alguma coisa. E eu peguei esse, então entra aqui. Eu me lembro que eu me abaixei e comecei a aconselhar assim, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, entra aqui agora, entra. Era um demônio, entra. Aí eu só botou o pé aqui e eu joguei longe e caiu, ficou caída no chão. Aí, nisso, enquanto ela estava jogada no chão, tinha uma outra que estava já derrubando uma porta, chegou a quebrar a porta de uma lateral. E aí eu disse, vem cá. Aí ela veio, e aí eu disse, Pá! Ela ficou no chão. Mas ela veio, as duas te avançaram, né? Veio as duas, primeiro eu derrubei uma, e veio a outra, que era, eu creio que era a chefe ali. Era, né? Aí ela veio. No que eu derrubei, ela ficou no chão, caída, estendida. Mas eu via que era uma pessoa, né? Era uma pessoa humana, porque corria sangue. E aí essa pessoa começou a dizer, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Aí no que ela disse, tô aqui, aí eu só vejo os passos da pessoa. Era um homem. Era um homem, mas eu não vi quem era e acordei. E ele tinha um carro, uma caminhonete. E era uma caminhonete e a cor era meio que prateada, assim, reluzente, prateado. A cor do carro não é.
Não, só tem que falar os detalhes, que eu me lembro de cada detalhe. Sim. Né? Mas enfim, derrubei as duas, né? Pelo sangue de Jesus derrubei. Uma saiu machucada, mas vinha um cara que era o chefe. Delas. Que eram duas bruxas que você falou. Eram duas bruxas. Tudo bem. Bruxas. Que te avançaram, entraram na casa, te avançaram. E você derrubou uma, daí veio o auxiliar, você falou. Derrubou. É isso, derrubei a outra. Auxiliar dela. Esqueci de auxiliar. E derrubou outro também. Daí, quem veio socorrer eles era o chefe deles, que estava num carro, mas daí acabou o sonho. Elas. Enfim. Eu posso pegar o gancho da pastora Vera? Pode. Naquele domingo que teve ali a comemoração ali, né? No outro domingo, sem ser esse ontem e o outro. E aí a pastora Vera contou que tinha visto a unção de Deus em cima do Senhor ali, né? Uhum. Daí eu não quis falar nada no outro dia, mas aí eu estava também orando ali e eu via, mas depois como ela falou, eu pensei, então era isso. E eu via algo muito grande, muito precioso em cima do Senhor ali, eu não entendia o que era. E eu aí orava e louvava, enfim, que era o que a gente estava fazendo aqui, e aquela situação estava para cima do Senhor, assim. Depois o Senhor veio dali e veio ali na ponta. Lembra que o Senhor veio ali na ponta? Uhum. E que o Senhor veio com a mão assim? Aí quando o Senhor veio com a mão assim e ficou ali na ponta, saía a unção dos seus dedos, assim. A unção de Deus saía dos seus dedos. Quando a pastora Vera falou, né, não saio daqui sem tu me ungir, né, sem orar por mim, né. E aí saía assim, o Senhor ali naquela ponta, assim, que o Senhor fazia assim, né, e saía a unção dos seus dedos. Era tão forte que eu olhei, e eu olhei de novo, e daí eu pensei, meu Deus do céu, né. Aí eu tentei olhar de novo, aí depois eu não sei se foi uma voz que disse para mim, ou se eu mesmo disse, não recebeu a unção de Deus hoje quem não quis. Porque ela vinha saindo das suas mãos e vinha pelo corredor assim. Era lindo de ver. A hora que a irmã Vera contou ali, eu pensei, meu Deus, era isso. Amém. Glória a Deus. Amados, se vocês entenderam, então, a questão, eu já falei isso. A igreja que não busca andar nos caminhos de Deus não incomoda os demônios. A pessoa que diz, eu vou andar com Deus, incomoda os demônios. E eles se levantam para tentar atrapalhar, que são chamados de batalha espiritual, que isso é normal acontecer. Estão entendendo? Não faz mal para nós, não pode atrapalhar, tocar nossa vida, mas se a gente deixar, eles atrapalham a obra de Deus. Porque a intenção é essa. O demônio não tem intenção, o senhor vai de matar um, estão me entendendo? Porque ele quer atrapalhar o crescimento da igreja, a obra de Deus. Então, o que está acontecendo? O levante maligno para tentar causar algum tipo, lançar no meio da igreja algum tipo de confusão, algum tipo de desavença, algum tipo de desunião, que é a única forma de Satanás conseguir intento. Eu já falei isso. Senão ele não consegue. Uma igreja unida, irmanada, fechada, não entra demônio dentro, não faz confusão nenhuma. Tenta, mas não faz nada. O que ele tem? Ele tem que colocar algum tipo de desavença dentro. Dúvidas, né? Algum tipo de desavença, que seja dúvida, seja briga, seja confusão, seja uma outra visão, seja o que for. É uma forma, e é onde ele mais trabalha, porque ele sabe que é onde ele tem sucesso. Mas nós sabemos disso, e eu estou passando para vocês, para a gente não deixar. Vamos vigiar e vigiar nessas questões. Vamos orar, repreender e expulsar. Eu já falei também
que nós somos enviados por Jesus no seu nome, com o poder e autoridade dele. Quando vamos expulsar demônios, não é pedir para Jesus expulse, não. É nós que vamos, eu estou aqui no nome de Jesus. Se você tem consciência que está no nome de Jesus, e que vai no nome de Jesus, você não precisa dizer para o demônio, sai em nome de Jesus, eu te mando embora, sai agora. Porque ele sabe que você está no nome de Jesus. Não precisa nem mencionar o nome de Jesus. Consegue me entender? Porque é uma autoridade de Jesus na vida da igreja, do pastor, de liderança, de irmãos que oram. É uma autoridade que ele delega, onde nós o representamos de estiver. Consegue entender? E já te passo. Então, o que vamos fazer? Orar mais, fazer relógio de oração, expulsar, repreender e vigiar. Não dá trela para eles. Nós temos, digamos assim, pouco tempo para fazer as coisas de Deus. Nós temos que colocar toda a nossa mente, o nosso coração, é fazer. Se nós estivermos unidos e fazendo as coisas de Deus, a unção vai estar conosco quando nós fazemos. Se quer receber a unção dormindo, está me entendendo? Consegue entender? Que tem cristão que quer receber a unção dormindo, sem fazer nada, só para dizer que tem? Não. A unção vem a hora que você vai fazer. A hora que você vai expulsar o demônio, a unção está contigo para expulsar. A hora que você vai colocar a mão sobre uma pessoa, você é só um membro. Eu estou colocando sobre você, agora você está curado desse câncer, em nome de Jesus. Quando você estender a mão, a unção está vertendo. Senão ela está parada. Consegue entender, amados? Que não precisa ter medo de nada. Consegue entender? Porque ela está ali, mas ela só acontece quando nós, se abriu a boca para falar, a unção vai estar na tua boca para falar. O próprio Jesus disse, não era para se preocupar com isso. Quando tivesse que falar ou defender o evangelho, ela só abria a boca, que ele ia encher, ele ia fazer. Amém, amados? Então, medo de nada, mas só vigiarmos, orar mais, expulsar, repreender e passar a visão para os outros. Convidar, você precisa vir nos domingos. Você vem um, vem outro, precisa vir, você precisa. Todos os cultos já, todos nós sabemos que todo quanto é tipo de culto, tudo é porta de entrada de salvo, para salvar. Estão me entendendo? Para que todos venham para o domingo. Tá? Deu para entender? Fala, filhota. Só ia completar, antes daí eu não queria te interromper o pensamento, mas é aquela questão, eu acho que a gente teve um ótimo primeiro ano de igreja, foi muito maravilhoso, a gente viu as obras de Deus, a gente viu uma união espetacular que não tinha visto antes na igreja, e é muito importante que a gente consiga manter esse espírito, porque a partir do momento que as coisas crescem, elas dificultam, e é normal, é tipo, tu planta uma plantinha no vaso e ela tá ali bonitinha, conforme ela cresce, que vai aparecer mato ao redor, tu tem que ficar tirando, daí depois tu vai ter que podar, daí depois tu vai ter que... Porque no início tá tudo bonitinho, mas conforme ela cresce, ela vai ter mais problemas, vai ter mais trabalho de cuidar, mas ela vai crescer, vai ficar mais bonita, vai ficar mais forte, mas tem que ter esse trabalho de cuidado. Porque as ervas daninhas, querendo ou não, elas vão roubar os nutrientes, elas vão incomodar ali ao redor, vai ter que ser feita essa manutenção. Então o que a gente tem que fazer sempre agora, a partir de agora e para sempre, mas conforme a nossa igreja cresce, é um trabalho de manutenção. É um trabalho de cuidar sempre e se virar para dentro e pensar, eu tô bravo com o irmão, tem algum motivo, eu tô criando uma picuinha, eu tô dando força para alguma coisa que eu não preciso, eu tô interpretando certo alguma coisa, eu tô levando para um lado não muito legal, uma coisa que eu não deveria, porque não foi bem assim que aconteceu, entendeu? Porque entendimentos, coisas acontecem com humanos. Em qualquer lugar que tenha mais de um ser humano, vai haver desavenças, vai haver ideias diferentes, mas como a gente é irmão não quer mal de
Irmão que é bem irmão. Então mesmo eu, com a taça, a gente cai... Assim, né? A gente não sabe assim, a gente briga de vez em quando. E quando a gente briga, a gente faz o quê? Pera. Parou. Tá. Gritamos, vai, explodiu todo. O que tu quis dizer? O que eu quis dizer? Eu acho que tal coisa foi assim, assado. Ah, eu não quis falar tal coisa. Na verdade, eu quis falar tal coisa. Não, mas o jeito que tu falou não foi o jeito que eu entendi. Pois é, mas não foi meu interesse. Então, desculpa por eu ter falado dessa maneira que eu falei, que eu levei você a entender uma coisa que eu não queria. E outra coisa, que eu estava errada. Então, desculpa por estar errada nesse sentido. Não vou mais fazer esse tipo de coisa. É essa maturidade, entendeu? De você parar e ouvir, que eu vejo que falta bastante nas pessoas às vezes, que é quando você se ama, você tem que ter maturidade para conversar abertamente sobre os problemas que estão acontecendo. Não conversar para criar mais problemas. Porque às vezes a pessoa vai conversar e briga mais, sai e piora. Meu Deus. Conversar e dizer, eu não vou sair daqui até te entender. E às vezes é saber que você está errado. Às vezes saber que ninguém está errado, que foi só um desentendimento. Cada um entendeu uma coisa diferente. Mas que tá errado. Entendeu? Porque, assim, linguagem, assim, a gente pode entender coisas diferentes, mas é saber de que não há má intenção dos dois lados. Entendeu? E quando se tem amor, quando se tem união, não há má intenção. Então a gente não pode imaginar que há má intenção, a gente não pode prever a má intenção já. Tem que ficar de olho. Não é essa questão, mas entre nós, a gente tem que imaginar isso. Entre a família, imaginar que a primeira coisa que eu vou pensar é que não houve uma intenção, que houve uma desavença e que a gente tem que conversar sobre essa questão. E também deixar algumas coisas às vezes de lado, tipo, o irmão olhou meio torto pra mim, mas o irmão tava no mau dia. Esquece, deixa pro outro lado, não segue em frente, porque não fermenta aquilo mais. Deixa pro outro lado, as pessoas são seres humanos. Então eu sempre vejo isso, que quando alguma coisa cresce, o que o diabo mais faz é dividir e conquistar, que é a técnica que quase todo mundo usa em guerra, qualquer coisa, que é eu não posso com toda essa igreja, mas se eu dividir em vários grupos, eu posso quebrar cada um e daí levar pelo menos um pedaço. E outra coisa é inflamar com coisas erradas ou com ervas daninhas no meio do caminho. Às vezes uma pessoa pode estar sendo utilizada para uma coisa ruim, ou uma pessoa pode ter sido impregnada na mente dela uma semente ruim também, que ela pode ter vindo, e isso pode estar crescendo na vida dela, e o certo a gente fazer é chegar lá e não, irmão, assim, não, corta a semente errada, reforma a pessoa, bota ela de volta na linha, e não parar de cuidar. Nunca. Porque é assim que as coisas acontecem. E toda vez que a gente teve crescimento, esse foi o nosso maior problema. E agora, com essa nova igreja, a gente, por Deus, não vamos ter esse problema, porque a gente vai cuidar e a gente vai ter esse processo de cuidado todos os dias para que não aconteça isso, para que não se crie ervas daninhas, para que não crie nada, peste, nada, nenhuma coisa nas nossas árvores, nas nossas plantas, que seja tudo muito bem. Posso dar um relato sobre isso? É bem breve, né? Até sobre o que ela está falando, sabe? Sobre a gente não alimentar essas coisas. Eu estava vendo um podcast do Augusto Cury, né? Que ele é um cientista que estuda o cérebro humano, o comportamento humano, e ele foi estudar a vida do Jesus, né? O homem Jesus que veio nessa terra e se converteu, né? Não sei se mundo sabe. Estava vendo um podcast e ele falou que a gente tem uma janela killer na nossa mente, que a gente tem 5 segundos para ou você ficar com aquilo na mente que aconteceu ou você tirar. A gente tem 5 segundos, 1, 2, 3. Vou contar um relato que aconteceu que está na minha mente faz tempo. Uma vez eu convidei, né, um colega meu venezuelano que trabalha conosco para vir, aquele menino lá com a família. Ele veio um domingo, depois ele veio no outro, e eu fui explicar para a pastora veio, abraçou eles, eu fui explicar para a pastora, ele é venezuelano, a pastora olhou para mim, sim, eu sei. Sabe, que na hora eu fiquei assim, sabe? Só que daí eu parei e fiquei olhando para ela, analisando, mas depois pensando em casa, mas a pessoa me acolheu tão bem, é tão amiga da minha esposa, minha amiga, e depois eu fiquei pensando, já pensou se a gente acha que a pastora foi grossa?
Se deixa aquilo me dominar, ela só disse, mas foi sem... eu sei, mas não eu sei, você tá... Sabe, Um sei normal. Eu fiquei em casa matutando, se a gente não tem esse discernimento, e é como tu falou, Maturidade. já pensou se eu fico ali, não porque ela foi grossa comigo, aí eu já começo a alimentar. Não vou mais nessa igreja, vou achar outra. Obrigada por me guardar. E quantas vezes... Mas é o que você está falando, a gente precisa disso. A gente precisa Interpretar. saber, sabe, que senão vai alimentando essa coisa ruim. Se desgasta. Mas quem tinha levantado a mão? Alguém? Era aqui. Acho que só Vera então. A minha era tudinho. Lembra no começo, quando eu me acordei, eu me lembrei da sensação que eu passei já quando nós viemos pra cá, sobre o demônio que tu falava uma coisa, ele torcia e a pessoa via outra. Eu me acordei com essa sensação tão ruim, pastor. Eu não sei assim, mas eu toquei um caco como gente hoje. E vamos duas, né? Aquela sensação, eu já me acordei, eu já chorei, porque foi muito difícil quando a gente veio pra cá. Eu falava, o demônio torcia, o outro dava aquela confusão, do nada que eles do nada. Aí ontem Deus me disse assim, troca em cima da oração, troca a mensagem, bota com o poder da oração. Eu disse, Deus, está pronto. Eu tenho tudo para mim fazer em casa. Deus me disse, larga de tudo e vai fazer. Daí disse, por quê? Ele me disse assim, porque o intercessor está entre o céu e a terra. O intercessor busca as verdades do céu para trazer para a terra. Para e vai fazer. Aí eu mudei tudo. Foi o que eu preguei sobre o poder da oração. Que quando Deus me disse, o intercessor não vive na terra, ele vive entre o céu e a terra para buscar as verdades do céu para a terra. Eu disse, meu Deus, o que mais eu vou lhe dizer? Estou fazendo. Então, assim... Então, ó. Não, só realmente eu quero concluir essa questão, até falando assim da questão que não falou, mas é bem essas coisas mesmo. Porque quantas vezes também lá em casa, às vezes eu tenho às vezes uma forma meio direta, meio dura às vezes de falar, que não combina às vezes direito com o que eu quero expressar. E é uma coisa que eu tenho cuidado um pouquinho, mas às vezes na casa até acontece assim, dizendo, nossa, Celia, por que tu foi tão grossa? Pera, grossa. Eu não queria ser grossa. Ou, nossa, o que é isso? Você está sendo sarcástico? Não estou sendo sarcástico. É o que tu falou, né? Parar um pouquinho para pensar assim, irmão, não dá um bom dia. Hoje ele não deu hoje. Gente, se não... A Thalia deu um exemplo, assim, com muita sabedoria, e que vem de Deus também, e que deu para entender muito bem essas questões, e também muito relacionado a casal também. Por que há muita briga em casal? Porque às vezes não se chega a esse denominador. Bom, mas eu não quis fazer isso. Foi entendimento errado, foi expressão errada. A maioria é por nada. Se deixa entrar. Então, a primeira coisa, não deixar entrar. Como diz que tem 5 segundos. Nos 5 segundos, tirando, não é bem isso. Qualquer dúvida eu vou conversar para saber se é isso. Para não deixar entrar. A outra coisa, se entrou, pensar 3 vezes, que eu já falei isso, que é um pensamento muito antigo, antes de tomar a decisão. Porque daí você pensa uma vez, até que pensa a segunda, na terceira vez dá tempo do Espírito Santo chegar e dizer, não é nada disso, não faz nada disso. Se falar na primeira, ou na segunda, estraga tudo. Não dá tempo. Primeiro de não guardar, mas se guardou, de não falar para ninguém sem pensar 3 vezes para dar tempo do Espírito Santo entrar. E dizer, não faz nada disso porque não é nada disso. Então são coisas que a gente aprende. Outra coisa que a gente aprende. Enchemos a igreja já umas 3 vezes em todos esses anos aí. Depois, perdemos 50%, 60% dos membros. 70% em algumas partes. Mas a gente tem que ir aprendendo também. Claro que existe plano de Deus, que existe propósito, e não é só a nossa dor, mas enfim, nós temos que aprender. Sempre. Sempre. Se você diz não preciso mais aprender, você já morreu. Sempre. Não importa se eu tenho 40 anos, se eu vou ter 100 anos de ministério,
Sempre eu tenho que aprender todo dia. Porque Deus tem sempre algo para... Então agora nós vamos... Por que nós estamos nisso? Orando e vigiando. Para não deixar mais o inimigo se meter no meio da igreja, para atrapalhar a igreja, para tirar pessoas de novo. Quando ela crescer, foi um ano bom? Não foi bom, foi maravilhoso. Um ano que nós estamos trabalhando as estruturas da igreja. Estruturando na visão, no caminho de Deus. Para depois ela vai crescer. Sem estrutura, Deus não dá aquele crescimento. Então, por isso que eu digo, nós estamos trabalhando unido, mas por isso já estamos falando adiantado. Outras vezes a gente falava quando já tinha acontecido. Atrasados, estão me entendendo, amados? Então, e às vezes ficava só eu orando, agora não, vou falar. Vamos orar, Deus está mostrando que Ele está se levantando para tentar. Ele não está fazendo nada. Ele está tentando semear, tentando se entrar no meio, tentando que já a gente se feche com Deus, se una e tire para fora. E ore e vigie. Amém? Para não acontecer dele se meter no meio, não deixar fazer nada. E expulsar os demônios. Expulsar da casa, ao redor da igreja, mandar embora. Que não é o lugar deles. Então, pensando nisso, em tudo que a gente falou, para que a gente se entenda o que precisamos fazer. Tá bom, meus amados? Vamos lá, então. 9 horas. Já 9 horas. 9 horas. Tem problema, conversamos o que precisava aqui. Realmente, porque daí não adianta eu ensinar a mais, quando... Para um outro lado vai dar a questão e os problemas. Vigilância, oração, comunhão. Amém? Mantermos ligados. Vamos lá então. O bom caminho dos... Não é esse, é o anterior. Estamos aqui falando dessa questão daquilo que Deus falou para mim que eu escrevi. Estão lembrados disso? Amém? Às 7. Quero ver onde é que está. Então. Clame, exatamente às 7. Obrigado. Clame que eu enviarei. Mas não é a obra de Deus? É ou não é? A igreja é a obra de Deus ou não? Estamos fazendo a obra de Deus ou não? Sim. Então, por isso que temos que entender a visão de Deus, a forma que Deus vai trabalhar e que Ele trabalha. Para que nós clamar para enviar, se a obra é dele? Não deveria dele mandar de sobra? E dizer, pastor, já mandei uns 50, tem de sobra. Te vira aí, coloque nos lugares. Daí não ia depender de Deus. Estão entendendo, amado? Aí íamos fazer da nossa forma. Aí ia dar tudo errado lá na frente. Então Deus sabe. Clame que eu enviarei obreiro para a construção da obra. Pastores para as ovelhas, quer dizer, para cuidar das ovelhas. Se nós clamar, Deus vai mandar mais obreiro para construir a obra de Deus. Mais pastores para cuidar. Ceifeiro para os campos, para colher as almas. Soldados para a batalha. Essa batalha de oração, amém? De jejum. Batalhar contra o mal, batalhar para tirar as almas da mão do diabo, do inferno. Como Jesus disse na aparição para Paulo, eu estou te mandando lá no inferno, quer dizer, não inferno, mas lá onde mora Satanás, onde as pessoas estão, para tirar das trevas para a luz, do reino de Satanás para Deus. Então era para ir para a guerra, soldado. Pescadores para os mares,
para pegar os peixes dos mares. Amém? O meu reino será implantado em toda a terra. Se nós clamar, orar, pedindo, Deus mande mais obreiro para construir, mais pastores para as ovelhas, mais ceifeiro para os campos, mais soldados para as batalhas, mais pescadores para os mares. Que é o que a Bíblia fala na mesma questão igreja, na mesma questão salvar, que dá todos esses exemplos de construção do reino, de ovelha, né, de campos, de semeaduras, de soldados, de pescadores e assim por diante. Então, o que nós precisamos? Qual é a visão de Jesus aqui? Para nós clamar pelo que precisamos. Aí, como igreja, para a igreja, grupos, departamento, grupos vida, clamar para que Deus envie líderes para aprenderem, formar liderança. Consegue entender o objetivo da oração, dessa oração? Então aqui é uma questão de orar, clamar para que Deus mande. Em todos os segmentos. Quem quer falar também me levanta a mão, senão eu vou passando para frente. Orem que eu ainda em oração. Por que Deus não abre sem orar? Por que Jesus precisava orar noite e dia, se ele era Jesus? Para dar exemplo para nós. Que sem oração Deus não move os céus. Por que hoje as igrejas, eu falo isso porque eu estive no meio de liderança tanto tempo. Por que as coisas estão indo para o caminho que vai? Porque não busca mais batismo com o Espírito Santo, não se ora mais. Em vez de orar 1 hora, se ora 5 minutos. Estão me entendendo, amados? A gente está deixando o principal fora, que é o poder de Deus. Aí a igreja é feita pelo poder do homem, não pelo poder de Deus. E o homem é instrumento de Deus. Ele não é o Senhor da igreja. Nós temos que depender de Deus sempre. Então, para ser igreja verdadeira, viva, não morta, temos que orar e orar. Orem, que eu abrirei os caminhos pelos montes. Ouçam bem. Os caminhos pelos vales, os caminhos pelos desertos e os caminhos pelos mares. Os 4 cantos da terra. Seja pelos montes, seja pelos vales, seja pelos desertos secos, seja pelos mares, rios. Eu abrirei todos os caminhos e eles virão por todos os caminhos. Mas precisamos orar, entrar na visão de Deus, abraçar essa visão e orar. Precisamos orar mais, dar liberdade ao Espírito Santo, voltar a buscar batismo com o Espírito Santo, dons espirituais e assim por diante. Então, 2 questões aqui que são de oração voltada para a obra. Uma, líderes, e a outra que se abre os caminhos para salvar. E líder para ajudar a cuidar. Nove. Se alguém quer falar, eu já disse, levante a mão aí, vamos lá. 9. Aliás, antes o que nós precisamos, amados, domingo agora. Você que lembra daqueles que vieram aqui na segunda-feira e não estão hoje, convide um a um para voltar. Amém? Mas não esqueça isso. É um pedido que eu estou fazendo por causa do reino dos céus. Por causa dos perdidos. Consegue entender? Então, não esqueça disso. Aqueles que não estão mais vindo na segunda que estavam vindo,
liga para um, manda uma mensagem para outro, vindo eles aí na quarta-feira, hoje é segunda, quarta-feira, à tarde e à noite, no domingo, conversa com eles, chama de volta. Não espere para o pastor, então, alguém tem que pregar para mim e ficar no meio convidando. Consegue entender? Aí então vai ser invertido. Vocês precisam fazer isso. O bom caminho do Senhor. Ensina ao povo o bom caminho do Senhor. Agora eu quero que vocês entendam muito bem agora. Muito bem. Quantas vezes você ouviu essa mensagem na vida? Nenhuma. Quantas vezes você pregou completamente? Nenhuma. Mencionei já 1 milhão de vezes. Mas pregar abertamente, por quê? Porque é o receio dos pastores pregar essa mensagem aqui. Mas uma vez que chega o tempo de Deus e você se dispõe, aí acabou medo de perder pessoas por uma palavra. É a palavra que tem que ser pregada. Estão me entendendo, amados? Porque é ela que vai transformar, que vai sarar, que vai alimentar. No meu caminho, ninguém é obrigado a nada. De agora em diante, vocês estão desobrigados de fazer qualquer coisa. O bom caminho do Senhor é esse, o bom caminho. Ninguém é obrigado a nada. Zero. Então, a partir de agora, toda obrigação da igreja está removida pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Estão me entendendo? Porque no bom caminho do Senhor, ninguém é obrigado a nada. Eu sei disso há 35 anos atrás. Vivo isso. Não faço nada por obrigação. No meu caminho, ninguém é obrigado a fazer nada. E agora eu peço, vocês querem largar o trabalho que estão fazendo? Querem largar? Mas saibam que vocês não são obrigados a nada. Não por mim, por Deus. Não é eu que estou desobrigando. Deus. Estão me entendendo, amados? Quem desobrigou foi o próprio Jesus. Eu vou na igreja para cumprir minha obrigação. Está desobrigado de vir na igreja. Vocês querem o verdadeiro caminho do Senhor ou não? Amém. Querem ou não querem o bom caminho? Então ouça. Ninguém está obrigado a vir na segunda-feira porque é líder. Não estou vindo na segunda-feira porque sou líder. Se eu não for, o pastor me pega na minha orelha e me tira da liderança. Por isso eu estou aqui nesse frio obrigado. Se é para vir obrigado, não venha mais. Mas Deus quer que todos venham, não só você, toda a igreja venha. Mas ninguém é obrigado. Estão desobrigados agora todos. De tudo e de tudo. 100%. Porque você não vai encontrar um texto nas Escrituras Sagradas, Antigo e Novo Testamento, que seja obrigado a fazer algo para Deus. No meu caminho, ninguém é obrigado a nada. Não faça nada por obrigação, se quer fazer a obra de Deus segundo Deus, segundo o bom caminho do Senhor. Tire esse peso e joga fora. Porque o que nós fazemos por obrigação não tem valor nenhum para o reino. Por mais que façamos, não ganhamos galardão de nada lá no céu.
Porque Jesus, ele não veio prender, ele veio libertar. Eu vim para que você seja livre. Então Jesus pagou preço por nós, morreu no nosso lugar, não por obrigação, porque Ele nos amou e quis dar a vida para nos salvar. Foi amor puro e verdadeiro. Não foi por obrigação, não foi para ser famoso. O Rei da Glória, não tem ninguém mais famoso que Ele, não precisa disso. Estão entendendo? Só que Ele perdoou o nosso pecado, quebrou toda a amarração do diabo, nos limpou, livrou de tudo, pegou e soltou em pé. Agora você está livre. Vai. Estão me entendendo ou não, amados? O que Jesus fez, foi isso. Agora você está livre, vai. Está livre. E alguns que não entenderam, de 10 leprosos, 9 foram mesmo. Teve um que disse, opa, virou para trás. O que está fazendo aqui? Eu vim te servir. Disse, mas eu não pedi, eu sei. Eu estou aqui para te servir, te agradecer, te louvar. Aí Jesus expulsa o demônio. Agora saia daqui, vai para tua casa, não conte nada para ninguém, tá? Tá bom? Tá livre. Se tá livre, não tem mais demônio nenhum, vai viver a tua vida, tá bom? Vai. Ele saiu dali, foi chamar todo mundo, lá o gadareno. Estão entendendo, amado? Foi chamar todo mundo. Foi lá no templo. Quando Jesus chegou lá, já estava um alvoroço. Quem é você? Eu era aquele que estava lá na porta, lá, aquele aleijado que estava lá, pedindo esmola. Mas Jesus mandou ele para casa. Ele estava lá no templo, no maior alvoroço, falando de Jesus, todo mundo. Não. Então, o que é servir a Jesus? Jesus pagou preço, nos libertou de tudo, do diabo, do mal, do pecado, de tudo. E nos libertou, vai. Aí aquele que quer servir ao Senhor com amor, ele faz daquela meia volta. Eu vou te seguir por onde o Senhor for. Não te deixarei. Onde o Senhor for, eu vou também. Estão me entendendo? Onde o Senhor morar, eu vou morar também. Mas eu não tenho onde morar. Jesus disse, as raposas têm ninho. Eu nem tenho. Não importa. Mas por que aconteceu isso com os discípulos? Eu vou te seguir, por onde o Senhor for. Mas você vai me seguir, não tenho casa para morar. Eu saio de um lugar para outro. Até as raposas têm ninhos. Os pardais também, mas eu não tenho. Não importa. Tá que nem a Noemi. Onde você dormia, eu durmo também. É o que você comeu, eu como também, mas eu vou te seguir. Então, servir Jesus é de coração. Não, o Senhor me salvou, eu não posso pagar nada. Mas no mínimo, já que eu não posso pagar o preço de um pecado meu, quantas vezes eu já falei para Deus, Senhor, eu não consigo pagar o preço de um pecadinho meu que o Senhor libertou, quanto mais de todas as coisas, de uma bênção que o Senhor me deu. Eu não consigo pagar. Então, o que eu tenho para o Senhor? Aceita pelo menos o meu muito obrigado. É o que eu tenho, é te agradecer, é te louvar, e eu quero te servir voluntariamente. Então, todos estão desobrigados. Não adianta nós estarmos enganados. Se ninguém prega a verdade, eu prego. Mas tem gente que mais está pregando. Desobrigado. Você quer servir Jesus? Eu vou te servir, Senhor, que é o mínimo que eu posso fazer por tudo que o Senhor fez por mim. Estão entendendo, amados? Então, nada por obrigação. No meu caminho, ninguém é proibido a nada.
Não, mas se for para a igreja eu não posso beber. Foi para a igreja, daí eu vou ter que dizimar. Não, se for para a igreja eu não posso mais fumar, eu não posso mais dançar. O que diz que Jesus te proibiu alguma coisa? Está entendendo a profundeza do bom caminho do Senhor? A profundeza das coisas de Deus escondida, os maiores tesouros estão escondidos, ninguém fala. Hoje estou falando para você, se Jesus não voltar, a hora que Jesus determinar, eu vou falar para a igreja inteira no culto. No meu caminho ninguém é proibido a nada. Tudo te é lícito, mas nem tudo me convém. Não foi isso que Paulo falou? Foi. Paulo, olha, amados, eu sei que a igreja católica, Pedro foi o manda-chuva. Está me entendendo? Quem mais teve o Espírito de Deus, que eu entendo pelas Escrituras, quem mais entendeu o plano de Deus foi Paulo. Foi Pedro, não foi João. Foi Paulo. Paulo entendeu inteiramente a mente do Senhor. Porque ele entendeu tudo isso. Ele entendeu. Tudo me é lícito, ele disse assim. Eu posso fazer o que quiser. Deus não proibiu, mas não faço porque não me convém, porque eu sou filho de Deus, estou seguindo ao Senhor. Por que eu vou fazer essas coisas? Então, amados, porque daí é diferente. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou comer aquilo, eu não vou fazer esse pecado porque é proibido. Não é uma questão de decisão de amor. Saber que eu não vou fazer aquilo que vai me prejudicar, mas eu vou fazer isso porque é bom para o Senhor, é bom para o reino, é bom para a pessoa, é motivo de amor. Então, amados, a partir de agora, saiba que você não é proibido a nada mais na igreja viva. Nada mais você é proibido de fazer ou deixar de fazer. Acabou a proibição, não existe ela. Porque ela não existe no Evangelho. No Antigo Testamento ainda tem algumas coisas mais fortes, porque era falado para essa vida. E o Evangelho é para outra vida. Mas você não é obrigado. Você não é proibido agora a nada. Por que, pastor, que o senhor nunca mais tomou uma gota de álcool depois que se converteu? É proibido? Não. Jesus não proibiu. Mas não me convém. Não preciso. Consegue entender? Fala. E vem aqui a palavra que mas nem tudo te convém. Que liberdade não é libertinagem. Claro. Então eu sou livre para viver Jesus. Mas não, liberdade não é libertinagem. Então a nossa liberdade em Cristo é para viver Jesus. Não é para ser libertinagem, quer dizer, em outras palavras, se atolar no pecado. Consegue entender? Isso é lícito? É lícito, não, isso é bom para você? Não é. Dá para entender? Então, amados, a partir de agora, entenda que no caminho bom do Senhor ninguém é proibido a nada. Tudo te é lícito, mas saiba o que te convém e o que não te convém fazer. Amém? Faça só o que te convém. Pensa em 5 segundos lá e toma uma decisão. Né? Depois pensa 3 vezes antes de fazer uma bobagem, aí volte atrás, reflita. Por quê? Porque não convém. Convém brigar com os irmãos? Convém causar confusão na igreja? Separação na igreja? Para depois ir para o inferno? Não, mas não era proibido fazer. Ninguém é proibido a nada. Só por não ser obrigado a nada, né? Então eu comento às vezes no grupo Vida, né? Nós não somos obrigados nem a ir para o céu, né? Não!
essa é uma verdade, né? É uma escolha nossa. Escolher seguir Jesus, né? Vai decidir não querer o caminho. Vai continuar. Não é obrigado, né? Deixa eu rir um pouco, né? Bom pro fígado. Esse caso que eu vou falar é um pensamento meu. Muitas pessoas esquecem que Satanás foi amado por Deus. Ele foi honrado por Deus. Ele era um príncipe, vamos dizer assim. Mas no momento que ele escolheu, que a escolha foi dele. Ele não era proibido fazer isso, só que não convinha fazer. Não era proibido, mas ele fez. E aí as consequências vêm. Os outros não quiseram fazer. As pessoas esquecem que Satanás foi amado por Deus. Mas por isso que ele é tão feroz, porque ele experimentou o amor de Deus. Ele não quer que a gente experimente e viva isso. Ele sabe o que é morar no céu. Ele sabe. Por isso que ele não quer que ninguém prove desse gosto de morar no céu. A nossa luta é chegar lá agora, né? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Fiquei com um questionamento. Eu estava falando com meu pai e a gente estava conversando, enfim, sobre coisas de Deus e tudo mais. Ele me fez uma pergunta, eu respondi, mas foi mais uma enrolação. Ele não sabe, né? Mas enfim. A pergunta dele foi: se Deus perdoa, né? Por que ele não perdoou Satanás, demônio, enfim, Lúcifer, né? Por que ele não perdoou ele? Aí essa é profundo, né? É profundo. Profundo. Teu pai é cristão, não? Mas é católico. Católico, ele não é. Não faz nada, mas católico. Não é evangélico. Nem sei por que ele perguntou isso, teria tanta coisa para perguntar. Se ele não é evangélico, né? Que ele podia te perguntar sobre Jesus, sobre o caminho, sobre a vida, mas sobre a vitória. Tem alguma coisa por trás que eu pergunto sobre o perdão. Não, eu sei. Porque Satanás não tinha Satanás para tentar. Não sei se você consegue entender isso. O diabo não tinha o diabo para tentar ele. Ele gerou o pecado por conta própria. Porque hoje nós sabemos que o diabo está por trás de todo o pecado. Quem é o culpado é nós, porque não me convém. Está escrito, né? Não é proibido, mas não me convém. Então, Satanás está por trás tramando de todo tipo de pecado. Ele tem uma participação. Estão me entendendo? Então, daí também nós, como pessoas, erramos. Pedindo perdão, Deus perdoa. O diabo não tinha o diabo para tentar. Ninguém tentou ele. Ele criou o próprio pecado. Ele gerou nele mesmo. Foi uma coisa de livre vontade. Não sei se tu consegue entender? Ele mesmo gerou nele mesmo. Ele queria ser igual. Não tinha pecado, ele gerou o pecado dentro dele mesmo. Ele quis fazer isso de toda a sua absoluta vontade. Aqui, não era proibido, não era obrigado. Também, nem para ele era proibido nem obrigado. Mas ele quis fazer isso, gerou nele mesmo. E por isso porque ele gerou nele mesmo, sendo que Deus o colocou numa posição, não foi dizer, esse aqui porque era um anjo que estava lá embaixo, posiçãozinha, né? Ele teve ciúme dos outros. Ele estava numa posição mais alta lá no céu. Porque estava nessa mais alta, uma das mais altas, né, que começou a gerar. Agora eu quero ser mais, eu quero ser maior que Deus. Quero colocar o meu trono acima do dele. Vou construir outro lá em cima, para cima dele. Então ele gerou o pecado da inveja. Ele, na verdade, foi desobediência, na verdade foi orgulho, na verdade foi inveja. Tem todas essas questões, né? Tem outra ainda. Que eu sempre... Não. Não, ele teve inveja, ciúme, teve essas três coisas, mas tem mais uma outra ainda, que agora fugiu da minha mente.
Mas tudo no mesmo caminho. Ele gerou o próprio pecado. Pecado não tinha. O pecado não foi Deus que gerou o pecado, foi o diabo que gerou. Ele mesmo gerou por conta própria, né? Porque quis ser a mais do que ele tinha. Não estava contente. Aliás, então, lembrei agora. Quando você recebe ingratidão para com Deus. Mas não é que Deus não perdoasse a ingratidão, também a inveja, tudo isso. Deus perdoa todos nossos tudo isso. Mas o que ele fez também é ingratidão, porque Deus o colocou naquela altura e ele se rebela contra o próprio Senhor, o próprio Deus. Sendo que Deus é o ser melhor que pode existir. Bom, bom e bom. Então não teve nada que como é que poderia dizer, não teve nada que pudesse contaminar ou pudesse gerar, porque Deus é justíssimo. Deus não fez nada para ele. Estão entendendo? Porque eu posso, de repente, como sem ter vontade disso, mas eu posso dizer uma palavra que pode te machucar. E de repente eu nem... Por quê? Porque a gente é ser humano. Mas Deus não faz nada disso. Deus é santíssimo, é corretíssimo, justíssimo. E, aliás, ele é Deus porque ele é justo. Estão entendendo? Então, ele gerou tudo por conta própria. Se Deus tivesse um dia dito uma palavra para ele, magoado o coração dele, podia dizer, né? Mas não teve nada. Deus não errou em nada. Ele mesmo gerou. E aí, porque ele mesmo gerou e se levantou e fez toda aquela revolta contra Deus, não tinha outra saída a não ser Deus expulsar de lá. Né? Mas ainda Deus expulsa ele e deixa ele com poder. É uma coisa que daí a gente não aceita, o outro lado também, entre aspas, não aceita. Por que Deus deixou o diabo com tanto poder? Não era para estar ele amarrado? Tem alguns demônios. Eu creio que tem demônios que quando viraram demônios, eles eram anjos de poder também, que eles eram mais agressivos. O diabo ainda se curvou. Deus jogou ele e Deus disse, eu te mando, você não pode fazer nada daquilo que não tiver sido liberado para você fazer. Ele aceitou isso. Sabe que está condenado, tudo, mas teve demônio que não aceitou, Deus prendeu. Tem demônio preso, porque são muito agressivos. E o diabo está solto. Ainda ganhou a liberdade de fazer o mal por aí, né? Sim, ele tem... Deus não destruiu ele. Vai deixar todo esse tempo, até o final dos tempos, que vai, aí sim, pegar ele e jogar no lago de fogo e enxofre, onde ele não sai mais de lá. Mas vai deixar todo esse tempo ainda. Se não fosse Deus ser amor, por que deixaria tanto tempo ele viver ainda e incomodar? Mas ele gerou nele mesmo. Por isso Deus não perdoou. Porque até Judas, se Judas pede perdão, por mais que Jesus sabia que ele não ia ser salvo, Jesus não é injusto, sabia que Judas, que ia traí-lo, não ia ser salvo. Ele nunca aceitou Jesus, ele nunca se converteu, ele era ladrão, ele roubava dinheiro que botava na bolsa, porque ele tinha essa característica, já te coloco. Mas na hora, em vez de ele podia se arrepender, pedir perdão, não, ele vai e se enforca. Quer dizer, ele não tinha e não pensou em ter, nem naquela hora. Eu tenho dois pontos. O primeiro, eu acho que mais uma teoria do que realmente alguma coisa, mas eu acredito que, como o próprio diabo é o criador do orgulho, eu não acho que ele pediria perdão. Eu não acho que isso passou pela cabeça. Eu acho que ele não pediu nunca. Não, exatamente. Nunca. Eu acho que ele não reconheceria as próprias falhas, não se humilharia e diria tudo que eu fiz aqui foi errado, porque ele foi o próprio criador do orgulho. Tudo então, isso. O orgulho cresceu nele, nasceu nele, a partir dele,
e ele é quase que basicamente a encarnação do orgulho em si, eu não acho que esse orgulho permitiria ele, o que ele criou não permitiria ele. Mas eu creio, Thalia, que isso já é porque que a hora que ele viu que Deus não aceitou e que Deus levantou o exército dele para destruir ele e os demônios, quer dizer, um terço dos anjos, por que naquela hora ele disse, pare, gente, estamos errados. Deus, estou aqui para me pedir perdão. Ele não quis. Não fez nada. Ele quis tomar de Deus. Ele guerreou até o fim. Eu creio que sim, se as coisas tivessem acontecido de forma diferente, poderia tudo ter acontecido diferente. Porque Deus sempre é um Deus de amor e Deus perdoa quem pede perdão. Mas ele lutou até o fim para tomar o reino e não se entregou. Não foi sozinho, né? Levou um monte. Não houve Eu acho arrependimento. que esse é meu segundo ponto. A primeira estratégia dele é a estratégia que ele usa até agora. Quando ele estava no céu e ele ficou descontente com o que estava acontecendo, ele começou a criar e gerar aqueles sentimentos ruins de inveja, de orgulho. Ele falou com os outros, ele espalhou essa questão dentro de um lugar. Imagina se aqui na igreja, o que foi hoje? Aqui na igreja nós somos pessoas, nós cometemos erros. No céu, Deus não cometeu erros. Era um lugar perfeito e mesmo assim ele conseguiu germinar sementes ruins e espalhar e dividir o céu. O céu. Um terço. Não foi 50, um terço das milhares de anjos. Imagina como se fosse uma igreja, um terço da igreja foi embora com ele. Foram um terço, a gente divide todos os anjos em 3 pares. Um terço delas foi embora. Mas já não aconteceu na igreja de você levantar um líder, dividir a igreja e levar um terço? Ou até jamais. Mas é justamente isso. Na primeira coisa que o diabo fez foi a mesma estratégia que ele utiliza até agora. Ele tenta colocar na vida das pessoas. Ele não mudou, porque não mudou. Mas a fonte dele, numa igreja, é pegar liderança. Qual é? Primeiro é o pastor. Lá deve ter sido lá. Mas primeiro, se ele tira o último irmãozinho, tira um. Se ele derruba um líder, derruba 10. Se ele derruba o pastor, pode derrubar com essa igreja inteira. Estão me entendendo? Então ele vai sempre tentar atacar naquilo que ele pode ter mais vantagem. Mas eu queria... essa forma de Satanás que se falou, de ele se rebelou contra Deus, que tinha uma palavra certa que eu queria falar, que é o que ele faz até agora, tenta fazer nas nossas vidas. Que é envenenar, germinar... Isso, mas tem a palavra certa, né? Dividir... separar. Levantar contra Deus, de alguma forma. Tinha uma palavra certa. Coagir. Porque ele iludiu, ele coagiu. Assim, também a palavra certa, eu já falei mais ou menos, mas a outra questão, amados, qual a probabilidade que o diabo usou? Ele pega alguns demônios fortes, alguns anjos fortes, e leva com ele. Começa a conquistar. Como é que ele conseguiu? E depois ele levou os pequenos. A probabilidade é que ele falou exatamente o que se acontece muito no mundo de hoje, em todas as questões, onde haja, seja política, onde haja agrupamento, onde tem um que quer dividir. Bom, eu sou um dos maiores anjos. Agora ele pega aqueles outros menores lá, esses menor mais grande, né? Aqui quem são vocês? Terceira categoria. Comigo, vocês vão ser segundo. Tá me entendendo? Eu vou mandar, eu vou vencer Deus, eu vou ser o Deus. E não vai ser agora os deles, não, os líderes. Vocês serão os líderes. Aqueles pequenininhos que dizem, vocês não são nada. Vocês são a 20ª categoria, você vai ser a 3ª categoria. Né? Eu vou te colocar nessa posição, naquela. Não é isso que político faz. Não é isso que acontece em igreja também. Venha para cá, não é nada aqui na igreja.
vem aqui, lá na minha igreja, você vai ser pastor, vai ser líder. Isso aí acontece toda hora. Isso aí acontece toda hora. Acontece nessa igreja toda hora. Lá comigo você vai ser pastor. Mas nem a pessoa, nem sequer um dia pensou em ser pastor. Opa, você pastor. Lá vai ser diácono. Lá você vai ser líder de homem, de mulher, de alguma coisa. Estão entendendo? E as pessoas vão. Mesma estratégia de Satanás. Dentro da igreja, na política, em qualquer lugar. Ele usa as mesmas estratégias, porque ele fez elas. Ele criou. Então, quem é que vai ensinar o diabo nessas estratégias? Se foi ele que criou elas. Deu para entender, amados? Se ele é o criador dela. Então, amados, que hora agora? O senhor respondeu o Peter, se ele está na resposta. Não, eu respondi. Não, mas acho que nem não, deixamos assim. Tá? Profundo. Tá, deixamos então, paramos aqui no 9. O meu caminho então, para terminar, no meu caminho faça tudo por amor e para a honra do meu nome. Tudo que fizermos, fazer por amor e para a glória de Deus. Então, encerrando, no meu caminho ninguém é obrigado a nada e nem proibido a nada. São posições nossas de fazer por amor e por amor. Então, no meu caminho faça tudo por amor. Tudo que a gente fizer, seja dar um copo de água para alguém pede, seja com amor. É o amor que tem que agir e estar em nosso meio. É tudo uma questão de amor. Eu não vou fazer porque eu amo Jesus. Não, eu vou fazer porque eu amo Jesus. Porque eu amo as pessoas, porque eu amo as almas que Jesus ama. Então faça tudo por amor e para a honra do meu nome. Tudo para que Deus seja glorificado. Agora, se eu vou lá dar um soco numa pessoa, Jesus é glorificado? Não é. Estão entendendo, amados? Pelo contrário, se eu sou um pastor ou se eu sou um crente, eu vou manchar o nome de Jesus. Não é mesmo? Amém, meus amados? Então vamos encerrar, depois terminamos.